personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um best drive na Auto Panambi. Ele realizou o sonho de muito brasileiro. Saiu do país, foi para os Estados Unidos e se tornou um cidadão americano. Mais do que isso, um soldado e um sargento do Exército dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, ele vem para dar treinamento, curso de motivação e trazer a sua experiência de vida. Sargento Luciano Garcia, bem-vindo. Muito obrigado, João. Tem muita gente que se inspira nesta tua aventura de um brasileiro ir para os Estados Unidos e se tornar um cidadão e, mais que isso, um integrante do exército americano. Isto foi sorte, foi desafio, foi empenho? Como é que se explica isto? Então, na verdade, eu vou tentar resumir bastante porque é bem complicado. Eu servi aqui no Brasil 3 anos, na Academia da Força Aérea, 94 até 97. Eu voltei para casa dos meus pais em 98 e um dia, eu desempregado, eu tinha uma moto, levantei, literalmente, eu abri o olho e falei, vou para os Estados Unidos. Eu levantei, falei para os meus pais, eles olharam para mim como, não, mentira. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Sem brincadeira, quando eu peguei o meu passaporte, 30 dias depois, eu estava dentro de Miami. Ali eu fiz alguns trabalhos, não sub-humanos, mas trabalhos, sabe, que imigrante realmente faz. Sim. Porque eu não dominava o inglês e não sabia espanhol. Então eu lavava prato, trabalhava em construções, tudo isso. Aprendi o inglês, aprendi o espanhol, sei mais ou menos umas 5, 6 variações de espanhol também. Tanto que no exército americano eu sou habilitado em espanhol e não em português. Eu casei com a minha primeira esposa em 2000, me legalizei e dia 18 de setembro foi o meu primeiro dia no treinamento básico nos Estados Unidos. Então eu trabalhava numa loja, né, que vendia móveis e eu já tinha me alistado em junho de 2001. E estava esperando para ser o meu dia para ir para o quartel. E aconteceram as torres do dia 11. Sim, 11 de setembro. E eu vibrei, falei, eu vou para a guerra. Vou para a guerra, porque todo militar, né? Isso que a gente aprende no Brasil. Claro. E realmente foi uma realidade. E no dia 18 de setembro, eu entrei no quartel, e isso foi em 2001. Em 2003, agosto de 2003, eu estava dentro do Iraque. Pela primeira vez. Como um soldado americano? Como um soldado americano. Ou seja, tu renunciaste à tua cidadania brasileira? Renunciei à minha cidadania brasileira. É porque dentro do exército americano, alguns trabalhos são limitados, tá? Eu posso, por exemplo, se eu tivesse dupla cidadania, tem certos trabalhos que eu não posso conseguir pegar. Por exemplo, esse eu não conseguiria, que eu estou aqui agora. Porque um dos requerimentos eram não ser brasileiro. Pelo status diplomático, entendeu? Então, se eu tivesse dupla cidadania, primeiro o governo brasileiro não olharia como diplomático, olharia, ele é um cidadão brasileiro. Então eu cairia dentro das leis do Brasil. Claro. E agora, como status diplomático, eu tenho a imunidade diplomática, né? Perfeito. No Iraque, tu pegaste em armas, como Bastante. Como um soldado de guerra mesmo. Claro. Na frente de batalha. Na frente de batalha. Eu fui, que não a gente estava te falando, eu fui no final da fase 1, que foi a invasão, e no começo da fase 2, né? A regra de engajamento era realmente, se você se sentisse ameaçado, ou equipamento, ou alguém do seu lado, podia atirar à vontade, para proteger a tropa, né? Ou para proteger os seus bens. E eu já tive em vários combates, tudo isso, porque o meu trabalho era fazer escolta. Eu fazia escolta de comboio e eu sempre estava no último carro. Então eu tinha uma .50, eu tinha vários, dinamite, eu tinha várias coisas no meu carro. Então, e eu tomava conta da retaguarda do comboio. E todo mundo gostava de viajar comigo. Claro. Ou seja, tu entraste em combate, então. Sim, várias vezes. Várias vezes. E como é que é essa sensação
É de ser um sobrevivente de guerra, realizar um sonho, enfim, como é que se explica uma sensação dessas? Então, como nós somos treinados para isso, é que no princípio, por exemplo, quando você escuta um tiro e demora, sabe, uns segundos para você absorver. Será que estão atirando em mim? Sabe, demora. Mas quando entra realmente a parte mecânica, militar, isso já, aí acabou. É uma coisa automática. É tudo automático. É você pegar a arma, sabe, engajar o combatente, e é tudo automático. Elimina o medo. Completamente, completamente, não tem nada. E eu tinha uma .50, entendeu? Essa era a minha arma principal, então ali em cima do carro era só de .50. Claro. Eliminaste algum inimigo? Vamos dizer que sim, alguns. Pois é. E aí, Iraque e Afeganistão? Eu fui para o Iraque 2 vezes e no Afeganistão 1 vez. Já no Afeganistão, e a segunda vez que eu fui para o Iraque, eu já era mais antigo. Eu já era sargento de pelotão. Não de pelotão, porque lá nos Estados Unidos, como eu trabalho com operações especiais, a nossa nomenclatura é diferente, entendeu? Mas eu já trabalhava dentro do quartel da base, né? Eu e o meu chefe, um oficial, e eu tinha os meus sargentos que trabalhavam nas bases em outros lugares, com a barba grande, com silenciadores, fazendo todo o trabalho de operações especiais. Claro. E isto te rendeu o crescimento dentro do Exército? Sim, bastante. De novo, né, que o Exército americano é mérito. Então eles reconhecem a pessoa pelo que ela produz. Tá? Não é uma carreira. A carreira se dá pelo mérito, pela conquista se dá pelo mérito, individual. Claro. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, o meu grau é quebrado de E1, que é enlisted, né, que é alistado, de E1, que é o soldadinho raso, até 9. Eu sou número 8 já. E para vocês terem uma ideia, muitos americanos, muitos, com 20 anos de serviço não conseguem chegar nesse grau. Eles chegam no de baixo, no 7 e se aposentam, porque não conseguem. É mais ou menos entre 5 a 10% do exército americano consegue chegar no meu grau. E no próximo, como eu estava te falando para sargento maior, é bem menor. É entre 2% e 5%. Então, realmente, você tem que ser o top de linha para ser promovido para esses graus. E tu está chegando no topo da carreira. Espero que sim. Agora eu tenho mais... a promoção é um pouco diferente lá. Então, agora em novembro, alguns sargentos, né, maiores se reúnem e eles olham na ficha de todos os que são elegíveis para promoção. E quem são o top de linha, eles promovem, e quem não é promovido, espera para o próximo ano. Qual é a tua especialidade no Exército? Eu trabalho com operações psicológicas. Eu mudo e influencio corações e mentes. Dentro do Exército? Dentro do Exército. Mas com missão para fora, né? Mas... Ou seja, tu és um motivador, em síntese. Sim, pode ser. Vamos dizer que Dentre outras coisas, um motivador. Sim, vamos dizer que sim, pode ser. Mas dentro desse trabalho, por exemplo, depende da missão. Eu trabalho contra narcotráfico, eu trabalho contra lavagem de dinheiro, contra desmobilização de terrorismo, eu trabalho com propaganda, contra propaganda, esse é o meu trabalho. Perfeito. É bem interessante. Tem algum, mesmo que de uma forma sutil, digamos assim, algum tipo de rejeição pelo fato de seres brasileiro dentro do Exército americano? Ou isso talvez tenha passado desapercebido, se percebe, ou não tem isto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque várias pessoas perguntam isso para mim. 17 anos de carreira que eu tenho. Uma espécie de um intruso, um enxertado, alguém, né? Um estrangeiro. 17 anos de carreira. Nunca eu senti isso. Muito pelo contrário. Eles me olham com o uniforme, eu sou americano. O tanto que o engraçado... que quando me selecionaram para esse trabalho, eu te disse que eu sou habilitado em espanhol, e meu nome é Garcia. E eles me selecionaram, né, e me convidaram para ir para uma conferência que eles fazem todo ano, que todos os estrangeiros que fazem esse intercâmbio vão para San Antônio e fazem um briefing para o general lá. E quando eu cheguei,
E olharam, eu falando inglês, eu falo bem inglês. Aí um capitão que trabalhou aqui no Brasil, ele era americano, ele perguntou para mim em português como era o meu português. E eu respondi para ele em português, sei lá, eu acho que tá bem, né? E ele olhou para mim, nossa, você fala bem português. Eu falei, eu sou nascido em São Paulo. Aí virou uma festa, porque ninguém sabia que eu era brasileiro, entendeu? Sim. E daquele momento eu já estava lá faz 2 dias, e só falando inglês e normal. Até que descobriram que eu era brasileiro. E aí não teve nenhum problema. Nenhum, imagina, nenhum. Tanto interessante também quando eu cheguei na EASA, já desde o primeiro dia, trabalhando a full todos os dias. Porque já não tinha mais o problema do idioma, né? Claro. Então eu cheguei já... E aqui os brasileiros no Exército te enxergam como americano. Claro, como americano. Não tem dúvida nenhuma. Eu tenho uma bandeira, minha bandeira dos Estados Unidos. Eu sirvo o Exército americano. Eu já estou metade da minha vida nos Estados Unidos. Teve algum problema para te renunciar à cidadania brasileira? Algum tipo de sentimento? Ou isso foi uma coisa tranquila? Olha, foi tranquilo. Eu sou uma pessoa um pouco diferente, porque a minha família mora em Bragança Paulista, né? Uma cidadezinha pequenininha, perto de São Paulo. E eu tinha um sentimento que quando eu saía do portão da minha casa, sabe esse sentimento que eu não deveria estar aqui? Sabe, eu tenho condições de ter muito mais, sabe? Eu achava aquilo muito pequeno na minha vida. E então, o que acontece? Eu acho, claro, eu tenho um amor pelo Brasil tremendo, porque minha família mora aqui, sabe? Eu ainda sou nascido no Brasil. E eu achei o seguinte, pai é o que cria, não o que faz, entendeu? E os Estados Unidos abriu os braços para mim, para minha esposa é colombiana. Então, sabe, os Estados Unidos é um país que te dá muitas oportunidades. Tanto para você ver aqui, eu cheguei lá com 23 anos e com 17 anos de carreira, eu cheguei já no topo da carreira dentro dos Estados Unidos no Exército. E eu tenho mais 2 amigos brasileiros também, que são a mesma coisa, chegaram até o topo também. Isso tu fez tu enxergares o Brasil de outra forma? E de que forma tu enxergas o Brasil hoje? Olha, o Brasil, para mim... digamos assim, com um sentimento de pena, de inferioridade, de tristeza? Não. Qual é a visão, especialmente a partir desta experiência? Não. Eu vejo o Brasil como... Esse é o meu berço, né? Onde que eu nasci, esse é o meu sangue. E eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Brasil, principalmente pelos brasileiros, sabe? Eu trabalho com o Exército Brasileiro hoje e é a primeira vez que eu estou trabalhando com eles. E, sabe, eu estou tendo um respeito tão grande pela qualidade dos soldados brasileiros. Quando eu falo soldado, eu incorporo tudo, tá? Para não ser específico. O Exército. O Exército Brasileiro é uma qualidade tremenda. São uns profissionais, assim, excelentes, sabe? Eu adoro o Brasil. Não moraria mas aqui. Tirando o Exército, o país como um todo? É um país bacana, é um país legal, sabe? Eu prefiro os Estados Unidos. Disso legal, bacana e tal. Mas... eu preferi os Estados Unidos, eu prefiro muito mais os Estados Unidos. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu falava um pouco de português, assim, um pouco meio errado. E eu achava que era normal, mas aí quando eu comecei a dar palestra, né, o pessoal me chamava no canto e falava, ô Luciano, isso não se fala. Eu, não fala? Não. Sabe, porque eu já o português bem americanizado. Claro. A minha vida toda adulta, eu moro lá. E o que tem de diferente da realidade dos brasileiros em relação à visão dos americanos? O que nós enxergamos dos americanos que não corresponde? Ou a visão que nós temos hoje, de fato, corresponde àquilo que se diz, àquilo que se tem de informações? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque como o Brasil... a parte de comunicação aqui ainda um pouquinho, eu não posso dizer atrasada, mas não é tão desenvolvida, então sempre não tem vários canais de televisão como nos Estados Unidos, entendeu? Então realmente a informação que vem dos Estados Unidos para cá é um lado só, entendeu? Então não tem uma abertura completa, mas a maioria das pessoas hoje pega a informação pela internet. Sabe, Instagram, ou Facebook, tudo isso, então realmente está abrindo um pouco mais. Mas a informação oficial, tu diz CNN, Globo, por aí a linha mestra? Eu acho que sim, eu não trabalho nessa área, né, mas eu realmente, o pouco que eu vejo aqui, realmente é uma informação errada, tá, que eles passam sobre o governo americano. Filtrada, digamos assim? Filtrada. Direcionada, manipulada? Claro, bastante.
E é legal porque como eu dou bastante palestra, eu vou nos lugares, e sempre me convidam e eu esclareço bastante sobre isso. Eu desmistifico muita coisa, entendeu? Então, tanto sobre o exército, como sobre a polícia, sobre a política, sobre tudo isso, eu desmistifico bastante. Porque realmente eu vejo o tipo de informação que desce para o Brasil, não é uma... Em inglês a gente diz unbiased, né? Que não tem lado nenhum. Tá? Então a gente diz isso em inglês. A informação que chega aqui, ela É tem sempre lado. um lado, Ela sempre tem um lado. lado, tem. Falta o outro. Falta o outro, E qual claro. é o outro lado? Bom, é que, por exemplo, falando do governo americano, o Donald Trump ele é meu chefe, né? Ele é meu chefe, então... Ele é esse monstro, esse absurdo que se diz aqui? Olha, ele é meu chefe, então eu particularmente eu gosto dele, sabe? Eu votei para ele, mas... Mas por ser chefe ou por ser, de fato, um bom presidente? Eu, na minha opinião, ele é um bom presidente, Mas é muito difícil, que nem como eu sou militar, entendeu? Para eu entrar nessa parte de política, Claro, então claro. é um pouco mais difícil. Então, realmente, eu prefiro me manter um pouco mais afastado, por causa do uniforme, né? Perfeito. Que lá nos Estados Unidos, nós podemos ter a nossa preferência política, mas sem uniforme. Então, por exemplo, se eu gosto de um partido político, eu posso ir Pode opinar, pode claro, se manifestar. Claro, se eu tiver com roupa civil. Perfeito. Mas se eu tiver em uniforme, eu não posso ter um lado político, entendeu? Então eu tenho que ser imparcial. Essa é a nossa regra, claro. Mas nessa questão diplomática, o Brasil está um pouco distante dos Estados Unidos, né? Olha, dá para ver pelo preço do visto, né? Politicamente falando, há um distanciamento grande aí. Pelo preço do visto, $150, e eu pago $150 nos Estados Unidos para vir para cá. Esse é o mesmo preço. Sim. O Brasil cobra o mesmo preço dos Estados Unidos. Mas eu acho que, de repente, né, com o futuro do Brasil, se as coisas andarem certo de uma maneira correta, de repente essa amizade entre Brasil e Estados Unidos pode mudar, né? Vamos, tomara que sim. Acreditar nisso. Claro, porque os Estados Unidos, falando do exército, entendeu? O exército olha o exército brasileiro de uma maneira igual, sabe? Nada. O Brasil tem um exército excelente, fenomenal. E dessa maneira que os Estados Unidos olham. Nós somos iguais, sabe? O Brasil é a potência na América do Sul e os Estados Unidos é a potência na Não América é do uma Norte. visão de superioridade em relação ao inferior. Muito pelo contrário, o respeito é mútuo. E várias conferências que eu vou, sabe, que eu já fui, e nós temos os brasileiros que vão, sabe, sempre é dito isso da boca dos americanos. Que o Brasil realmente é um parceiro igual, né? Não existe essa diferença. E sempre me perguntam isso também os alunos. Sim. Quem é melhor, quem é pior, e realmente não existe isso. Cada país tem as suas Peculiaridades. as suas coisas são boas, as suas coisas são ruins, entendeu? E uma pessoa de fora não pode falar, não, você tem que mudar isso. Imagina, muito pelo contrário. Eles têm que ajustarem, sabe? O Brasil tem que ajustar como que é o país aqui de vocês, entendeu? Claro. É isso. Interessante, né? Um brasileiro dizendo isso, o país de vocês. É verdade. É curioso. É curioso. É que costume. Pois é. É costume. Bem, e a questão da Venezuela, os Estados Unidos não vão fazer algum tipo de ação ou de intervenção, não? O país está se acabando, Eu não posso dizer nada porque realmente eu não sei, entendeu? Então isso já é um escalão... É uma outra relação. Isso já está bem acima das minhas decisões que eu tenho. A única coisa que eu controlo aqui são os alunos dentro da escola, né? E realmente não tenho eu não posso dizer nada, não sei. Claro. Eu realmente não sei. Espero que, sabe, um dia nós possamos ser aliados também da Venezuela, um dia, mas realmente eu não tenho como dizer porque eu não conheço a Venezuela. Sim. O teu trabalho é de vir com frequência ao Brasil ou vai se encerrar nessa missão agora? Como é que funciona isso? Então, interessante da pergunta que você tinha me perguntado sobre o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, nós quase não temos militares aqui, comparando com a Colômbia. A Colômbia nós temos 250 militares lá, tá? E o relacionamento entre Colômbia e Estados Unidos é excelente. Nesse ponto militarizado, está começando a desenvolver. Então, dentro do Brasil hoje,
eu sou o único sargento que trabalha aqui. No Brasil? No Brasil. É? No Brasil. O único sargento americano que tem esse tipo dois, de acho que ação. 2 sargentos ou 3 que trabalham dentro da embaixada, mas trabalham para a embaixada. Fora, com contato com os militares, com o povo brasileiro, eu sou o único. E nós temos, acho que 3 oficiais que fazem esse mesmo intercâmbio. 2 no Rio de Janeiro e 1 em Recife. Que interessante. É bem interessante isso. Mas tem possibilidade de alargar isso? De ampliar? Não, a missão que só são 2 anos. É isso. Só são 2 entendeu? anos e já. pronto. E eu acho que eu não posso mais voltar. Claro, se for outra missão, entendeu? Outra coisa eu poderia, mas essa específica com a EASA, não. Encerrou, É deu. a primeira vez. Qual é o teu conselho, enfim, para todo o jovem que ao ver e assistir essa entrevista, pensa, meu Deus, é isso tudo que eu queria, né? Me tornar um cidadão americano. Tu incentivas isso? É legal? Vale a pena? Vale o esforço? Ou enfim, é um desafio a ser feito? É um desafio, mas eu acho que... É um desafio a ser alcançado? Uma meta que vale a pena? Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, vamos dizer assim, tá? Porque realmente eu sou uma pessoa normal como outra qualquer. Mas eu acho que dedicação, motivação são as coisas mais importantes que a pessoa tem que ter, sabe? Eu morei sozinho nos Estados Unidos com 23 anos e eu optei a não vender drogas, a não usar droga, a não beber, sabe? Tudo isso que realmente um jovem poderia estar fazendo, eu não fiz. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma pessoa honesta, dedicada, entendeu? E sabia e focado em aprender o inglês, porque eu sabia no meu potencial. Eu sabia, falar, a hora que eu aprender o idioma, que eu conseguir me legalizar, eu vou conseguir crescer e ter sucesso, né, dentro dos Estados Unidos. Bom, sucesso é uma palavra relativa, né, porque cada um tem o seu sucesso, mas o sucesso dentro da minha vida, dentro da minha carreira, foi isso. Bastante dedicação, bastante motivação. E a palavra, acho que mais importante é resiliência. Resiliência. Essa é a palavra mais, porque eu passei muitas coisas nos Estados Unidos e nunca. Pra você ter uma ideia, eu morava numa academia de jiu-jitsu quando eu cheguei lá. Eu dormia no chão, não tinha banheiro, sabe? E o dono, ele me passou para um lugar do lado, que era cheio de lixo, né? Então eu dormia no lixo e um calor tremendo na Flórida e eu trabalhava passando panfletos nessa época. Então eu ia de bicicleta, né, para esse lugar que eu trabalhava e ficava o dia todo ali passando panfletos. Eu voltava de novo para esse lugar que eu morava e não tinha banheiro para tomar banho. Então eu usava uma camiseta, molhava a camiseta e passava no corpo, entendeu? E um dia eles me colocaram para fora. Eu estava nos Estados Unidos fazia umas 2 semanas. E eu tinha só uma mala, ela tinha quebrado a alça. E eu chorava igualzinho uma criança. Eu tinha $40 no bolso. Chorava e eu sempre falava para mim, eu não volto. Eu não volto, não volto e não volto. Aí eu conheci um outro brasileiro, ele me levou para casa dele, ele falou que eu estava cheirando um pouquinho mal, porque fazia quase umas 2 semanas que eu tomava banho com a camiseta. Aí essa foi a ajuda, essa foi a ponta da unha. E depois disso, foi embora. Eu tomei um banho e já consegui ir trabalhando. Né? É um país de mérito, né? Claro. Que bom. Muito bem. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado por me receber. Tem limite essas conquistas? Assim? Qual é o teu limite? Eu antigamente, há uns anos atrás, eu queria entrar para o FBI. Mas o que acontece? Eu fui ficando no exército, né? Eu sempre quis ser policial. Então a minha intenção, eu passei na polícia aqui no Brasil. Eu era para ser policial em Jundiaí, na Polícia Militar. Eu tenho um respeito, uma adoração pela polícia assim tremenda. E decidi para os Estados Unidos. E lá o meu foco era ser polícia. Eu queria ser policial na Flórida, e lá em Miami. Entrei dentro do exército, pensei, agora eu pego minha cidadania, saio e vou. E acabei ficando. Aí fiz o meu bacharelado, eu tenho um bacharelado em letras, né, em português e espanhol. E estou fazendo um mestrado, já estou no metade do mestrado em relações internacionais.
E eu falei, pô, agora já vou ficar, agora já termina, entendeu? Aí o que acontece? O meu trabalho dentro do Exército, eu viajo muito. Eu já passei por vários países. Eu tenho missão em 9 países, pra você ter uma ideia. E por outros países que eu passei, eu já cheguei a passar uns 30 países. E já estou cansado. Já eu olho para minha esposa, eu realmente quero ficar na minha casa um pouco, sabe? Eu quero ter um trabalho normal. Então, se eu não for promovido, com 20 anos eu me aposento. E vou procurar um trabalho normal, na vida civil, né? Um outro capítulo da minha vida. Agora, se eu for promovido, aí vamos ver, né? Porque eu vou ter que ficar mais uns 5 anos no Exército. Começa uma outra trajetória. Aí, outra trajetória e viagem de novo. Eu viajo bastante. Claro. Tá certo. Thank you. Good luck. Thank you. Thanks for having me. Obrigado. Não de nada. Sargento Luciano Garcia, brasileiro, soldado americano, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.